Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Alessandra Mulan, pedagoga com mais de 25 anos de atuação em educação, doutora em educação pela Universidade de Brasília e mestre na área de Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade da Força Aérea. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma temática bem importante para o meio educacional, para a sociedade de maneira geral. A gente vai falar sobre educação política, sobre um currículo que aborde essas questões para além de uma questão política partidária, mas para uma situação de compreender, de se compreender político, como sujeito político, como ator político na sociedade. Então, a minha proposta é que a gente discuta dentro desse contexto, que eu possa falar um pouco para que vocês possam perceber e pensar sobre essas questões na perspectiva, primeiro, de dois autores, do Paulo Freire e do Demerval Saviani. Paulo Freire, ele já tem essa perspectiva de colocar, já tinha essa perspectiva de colocar a educação como um ato político, né? A educação precisa ser esse ato político. Nem sempre ela se consolida como ato político. Para que ela se consolide como ato político, eu preciso fazer com que esses sujeitos se percebam como seres políticos. Saviani já trabalha com uma defesa de uma escolarização que integre a reflexão crítica e a formação cidadã. Então, eu trabalho com autores, eu venho trazendo desses dois autores que contribuem diretamente para processos democráticos, para pensar as questões democráticas de acesso a formas diferenciadas de pensar, de agir, de ser crítico dentro do contexto educacional. Outros autores complementam essa visão, principalmente quando a gente vai pensar dentro da área da filosofia, da sociologia, e aí eu vou lá para Max Weber, Pierre Bourdieu, que vão falar sobre o contexto da escola e das organizações sociais como uma perspectiva de conciliar essa perspectiva política e a possibilidade de compreender as questões políticas dentro desses contextos, desses meios sociais, porque esses meios sociais é que vão nos auxiliar a entender esses aspectos políticos. E nós vivemos atualmente numa perspectiva política muito acirrada, não só de política partidária, mas as pessoas têm se posicionado de determinadas formas e cada vez mais isso está sendo presente no nosso cotidiano. Então a gente precisa ter uma visão crítica, promover dentro da sala de aula, dentro dos contextos educacionais em que estamos inseridos, isso é importante, não só os contextos educacionais, os contextos sociais de maneira geral, promover essa reflexão e esse diálogo mais crítico, um diálogo que permita com que as pessoas entendam quais são os processos e possam se posicionar a partir de perspectivas de pesquisa, de um olhar mais crítico e não simplesmente de achismos. Né? Então, hoje está muito pautada essa divisão, essa polarização política, essas discussões em redes sociais, muito pautadas em achismos, né? Ou o que alguém leu de outra pessoa, de alguém, né? E viu uma mensagem, viu uma postagem e aí leva aquilo como verdade absoluta. E a gente tem que contextualizar. É importante pensar nesse contexto, é importante pensar nas possibilidades que essas postagens levam, né, a reflexão, que tipo de reflexão, ou se é simplesmente uma reprodução do que está sendo visto. Né? Então aí eu trago a contribuição desses teóricos, né, para que a gente possa realmente consolidar esses aspectos de discussão acerca de educação na perspectiva de teóricos que nos respaldam. Né? Paulo Freire falava na própria, no livro dele, Política e Educação, se eu não me engano é um livro de 92, eu acho que é esse livro, ele fala sobre a educação para a libertação, né? A importância de você educar para que o homem tenha ele possa se desvincular da desocultação da verdade. Ou seja, você olhar o que muitas vezes politicamente, e aí não, mais uma vez eu falo que não é política partidária, mas às vezes politicamente é interessante que haja a ocultação de determinados assuntos para determinados grupos sociais. Então, o que o Paulo Freire traz para a gente nessa contribuição em relação à desocultação da verdade é buscar a verdade, buscar verdades, buscar possibilidades e não simplesmente se contentar com uma vertente apenas. Quando a gente pensa em aspectos de filosofia e de sociologia,
o termo política, ele é um termo muito mais amplo, né? Então, a gente pensa aí na filosofia, a política como, entre os clássicos, ela é uma busca do bem comum, é uma busca dessa convivência justa, é a busca de uma verdade, que não é uma verdade absoluta, mas essa busca constante por verdades, né? Então, a gente precisa organizar os nossos conhecimentos para que eles sejam sempre nesse foco de buscar a verdade, de buscar possibilidades. Aristóteles também, né, ele falava que o ser humano é um animal político por natureza, né? Então, ele indica que essa realização plena se dá na comunidade. Ele só vai se dar essa realização, essa relação plena somente na comunidade. E na sociologia, o Weber ele fala numa análise da política como exercício de poder. Então, percebam que todas essas questões, elas vão interferir não somente no contexto educacional, mas no nosso contexto de sociedade. Nós precisamos nos perceber com essa visão desses clássicos autores, né? Com a visão de um ser político, de um animal político, né? Na visão do próprio Aristóteles, e essa visão de perceber na sociologia a comunidade, de você se organizar dentro dessa comunidade, de perceber a importância desses contextos. Saviani complementa essa perspectiva toda, né? Ele vem com uma ênfase na política e a educação. Ele inclusive tem um livro sobre isso, né? Política e Educação, se eu não me engano, é de 89, e ele defende essa educação política. Ele defende o letramento, esse letramento político, compreender o sistema político, compreender como as questões são organizadas em sociedade, como as questões são implementadas, o que está por trás, o que subjaz dessas políticas, das políticas públicas. Então, assim, compreender, para que essa educação ela cumpra o seu papel, ela precisa ser, na visão do Saviani, precisa ter uma perspectiva emancipatória. Ela precisa não simplesmente retirar esse véu, como o Freire falou, né, de você desocultar a verdade, mas para além de desocultar a verdade, você precisa ter um processo emancipatório, ou seja, você precisa sair daquela condição, de se perceber em determinadas condições e como que você pode sair dessa condição. Bom, de maneira geral, quando eu trago esses autores e essa discussão, é simplesmente para a gente abrir um pouco a mente em relação a essas questões. Quem é da área de educação estuda muito esses autores, conversa muito, né, com eles quando a gente está escrevendo, está produzindo, mas nem todos são da área de educação. E alguns querem se inserir na área de educação, outras pessoas são pais que estão aqui me ouvindo. Então, é importante que a gente perceba que quando eu vou para uma escola, quando eu levo meu filho para uma escola, quando eu estou procurando uma perspectiva de formação integral, eu preciso olhar para esses autores, eu preciso olhar para uma perspectiva de educação que seja realmente voltada para uma ação política não partidária. Eu insisto em falar e repito, porque participei de vários grupos em que, quando eu falava a questão política, as pessoas já pulavam e falavam que não, a gente não vai discutir política aqui. Nós somos seres políticos. Nós somos, por natureza, seres políticos. E o fato de eu estar aqui falando o que eu penso, claro, respaldada por teóricos, né? Eu estou lendo os teóricos, estudando os teóricos e trazendo a minha versão, né? A minha visão, a minha visão sobre esses teóricos. Então, o fato de eu estar aqui podendo fazer isso é um ato político, é uma possibilidade enquanto ser social, né, de estar apresentando para vocês, falando com vocês sobre a minha perspectiva, a minha forma de ver, a minha perspectiva da educação. E é exatamente isso que, quando a gente, muitas vezes, quem é contra o Freire, quem é contra, sem nem ter lido Paulo Freire, não acredito que cada um possa ter sua visão, né? Você pode ser contra Paulo Freire, só espero que leia antes de ser contra, né? Então, quem é contra, eu sempre coloco isso, que uma das questões que o Freire argumentava era essa possibilidade de você defender seu ponto de vista, de você poder defender o seu ponto de vista, de você ter um ponto de vista, de você ter coerência naquilo que você coloca. Então, assim, é exatamente nessa perspectiva que eu apresento essa nossa conversa hoje, uma conversa rápida, mas para que a gente comece a pensar sobre autores
sobre perspectivas de educação, sobre quando você vai colocar o seu filho numa escola, qual é a perspectiva daquela escola, se ela tem realmente uma formação voltada para essa questão integral, ou se você está só sobrecarregando o seu filho com a perspectiva de uma educação em tempo integral, que são coisas distintas, né? Quando eu penso numa perspectiva de formação integral, eu vou ter atividades que vão trabalhar além do conteúdo cognitivo. Eu tenho outros conteúdos que vão ser trabalhados dentro do contexto da escola e eu preciso saber essa perspectiva integral, de formação de um ser integral, e para além também de currículos festivos, de somente festas, atividades. Não, é importante o conteúdo é extremamente importante. Então, eu só estou trazendo de maneira geral uma série de questões para a gente pensar. Vamos pensar em outras temáticas nos próximos vídeos, mas fica aqui a minha contribuição. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se fez sentido para você, encaminhe para as pessoas que você acredita que seja importante entender um pouco mais, ouvir um pouco mais sobre educação. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, muito obrigada pela sua audiência. Até breve.